Olá! Ah! Eu tô testando fazer com o microfone porque eu achei que nos outros vídeos ou eu tava falando muito baixo ou eu tava muito longe. Acho que assim vai ficar bem melhor. Espero que sim. Eu não sei se fica muito feio esses fios, mas assim, eu acho que tudo bem. Esse vídeo foi o vídeo que na verdade me fez querer fazer o canal no YouTube, porque eu queria muito falar sobre isso. Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos meses. E é sobre romantasia, mas especificamente a maior trope da romantasia, que é a garota adolescente, mortal, humana, se relacionando com um ser, uma criatura que não é humana e que é imortal, e além disso é tipo muito mais velho. Assim, depende de qual livro é, mas tem assim, tipo, centenas de anos mais velho, milênios, milhares de anos, assim, tem de tudo, realmente. Na verdade, vamos antes falar o que é a romantasia, caso você não saiba. Na verdade, tem muitas definições, eu já vi as pessoas falando de várias formas diferentes. Mas o que eu acho que faz mais sentido, que diferencia melhor, é, assim, num livro que é fantasia, você pode ter o enredo que, vamos supor, vamos falar de uma fantasia épica. E aí o enredo vai ser uma grande batalha entre o bem e o mal, sabe? Você tem o grande plot, e aí o romance é um subplot. Então é um enredo que pode até influenciar bastante o resto, mas ele é não tão importante para a história, para o desenvolvimento da história em si, do enredo em si, sabe? E aí você tem, tipo, por exemplo, o romance paranormal, que era tipo Crepúsculo, Fallen. Era basicamente o romance era o principal e a fantasia e os enredos de fantasia eram o subplot, sabe? Então, por exemplo, em Crepúsculo, o plot principal é sobre o relacionamento da Bella e do Edward e o amor entre eles. E todo o resto, sabe, os outros vampiros, toda aquela construção de mundo, ela é tipo um subplot que serve pra, pra ficar de fundo nessa relação, sabe? Pra aumentar a escala dessa relação, sabe? E aí a romantasia vem pra juntar essas coisas. Então a romantasia é um gênero que tanto o romance quanto a fantasia e o enredo da fantasia, tipo, do mundo, e o enredo do romance são completamente ligados. Então, um não existe sem o outro, e os dois se influenciam. Eu tenho alguns livros que eu separei que eu quero falar sobre, que são os que eu... Assim, que é o que eu tenho muito, assim, a falar sobre eles. Mas, antes de falar desses que eu separei, eu acho que eu não posso falar de romantasia sem falar de Acotar. Pois é, eu não sou a maior fã de Acotar ou da Sarah J. Maas, mas eu realmente acho que essa trilogia foi o que lançou muito, assim, a romantasia nos últimos anos. Então, na verdade, quando Acotar foi lançado, que agora eu não vou lembrar quando foi, mas, tipo, eu vou chutar 2016, eu diria que foi, tipo, o pontapé inicial desse gênero que mistura essas duas coisas e que foi muito, muito popular, muito bem sucedido. E agora a gente está num momento de boom de romantasia. Eu acho que esse é o grande subgênero da fantasia que está muito em alta agora. Então, eu acho que eu preciso falar de Acotar. Eu não tenho ele aqui físico, mas eu li. E para quem não sabe, caso alguém não saiba, que eu acho meio difícil, mas Acotar é A Court of Thorns and Roses, que aqui no Brasil foi publicado como Corte de Espinhos e Rosas. E eu li a trilogia original, eu não li ainda o último que saiu, então eu não vou falar sobre esse. Na verdade, eu não quero me estender muito em Acotar, porque eu acho que tem outros livros muito mais interessantes para falar sobre. A gente já teve essa introdução da garota escolhida, assim, isso é muito presente na fantasia, que é o protagonista que acha que é uma pessoa normal, um humano normal,
E aí ele vai ser lançado nessa história e de alguma forma até o final ele não vai ser mais um humano, uma pessoa normal, e vai ser uma criatura muito poderosa, talvez mais poderosa do que todos os outros ao redor, certo? Isso a gente já viu em muitas coisas, assim, infinitas histórias que tem essa fórmula da jornada do herói. Mas, quando chegou em ACOTAR, isso foi feito de uma forma que nunca foi sobre, ou talvez, assim, não tenha sido muito sobre a jornada da Feyre, e assim, eu falo todos esses nomes dessa série errados, tá? Então, se você comentar sobre isso, sabe, eu não posso fazer nada, porque eu li pensando assim e vai ser assim. Mas nunca foi muito sobre, tipo, você tem a jornada da Feyre, mas o principal dessas histórias realmente é o relacionamento. Primeiro, o relacionamento dela com o Tamlin, e aí depois com o Rhysand. E eu sei que vocês vão falar, Rhysand, mas eu não gosto de falar assim, eu acho que não combina com ele. ACOTAR foi, eu diria, o grande pontapé, que tem a Feyre, que é uma garota de, sei lá, 17 anos, que ela é normal, assim, uma ser humano normal. Mas aí, então, ela começa a se relacionar com o Tamlin, que é um feérico. E eu não sei quantos anos ele tem, e não importa, porque ninguém gosta dele mesmo, e acabou. Mas foi isso que eu acho que realmente abriu, assim, a porta pra isso. E é tipo assim, a grande diferença, eu diria, disso também pro romance paranormal, daqueles que eu falei, tipo Crepúsculo, é que o romance paranormal, a maioria das vezes acontece no nosso mundo real. E aí você tem esses seres, podem ser anjos ou vampiros ou o que seja, que são imortais e que estão no nosso mundo. Mas a grande sacada da romantasia é que, na maioria das vezes, pelo menos, ela acontece em uma alta fantasia, sabe? Em um mundo completamente novo e que você pode brincar um pouco mais também com essas relações entre esses tipos de seres. A gente começou a falar de feéricos, eu queria comentar sobre o Encanto dos Corvos, porque eu acho que é uma das melhores romantasias, pelo menos na minha opinião, é a melhor romantasia sobre feéricos, então eu só queria falar rapidamente dele para falar, na verdade, para vocês irem ler. Por quê? Esse livro, ele explora muito o que te faz humano e o que te faz um monstro. Então, nesse mundo, uma das grandes fraquezas dos féricos é que eles não conseguem criar nada, então eles não conseguem criar arte, eles não conseguem pintar um quadro, eles não conseguem fazer uma comida gostosa, eles não têm isso neles, que é o traço intrinsecamente humano, sabe, nessa história. E eu acho isso um elemento fantástico, assim, de você colocar, porque eu acho que tem muitas histórias dessas que humanizam demais esses seres. E eu acho que é super, super legal o que é feito nesse livro. Os féricos desse livro, eles não são nada humanos. E você consegue ver, tipo, eles não... Fisicamente, eles são horríveis. E tudo que eles apresentam para os humanos é só uma ilusão. E eu acho que essa é uma forma bem legal de ver esse tipo de romance, sabe? Então, se você gosta de féricos, se você gostou de ACOTAR, por exemplo, lê esse que eu acho, assim, muito melhor. Mas, na verdade, o primeiro livro que eu queria falar também foi um que eu adicionei hoje, porque originalmente eu não ia falar sobre ele. Sombra e Ossos. Sombra e Ossos é uma das minhas trilogias mais especiais, porque foi realmente o que me inseriu no mundo da fantasia juvenil. Foi, acho que a primeira trilogia que eu li quando eu tinha, tipo, uns 15 anos. E eu me apaixonei completamente, eu sou completamente apaixonada até hoje. E eu queria falar sobre esse livro porque ele fala sobre essa questão da relação de uma humana, que é a Alina, que até então quando a história começa, ela acha que ela é só uma pessoa normal. E aí, por mais que você descubra que ela tem um poder especial, ela ainda tem, tipo, só, sei lá, 17 anos, 18 anos. Então, ela não tem grandes vivências. E um dos relacionamentos, porque tem sim um triângulo amoroso aqui, que tem o Darkling e tem o Mal. O Darkling
é o favorito de todos. E essa é a coisa que eu queria falar sobre. Porque o Darkling, sabe, não devia ser. A gente não devia preferir ele ao invés do Mal. Porque o Mal é tipo um cara normal, que conhece ela, que é melhor amigo dela, que, é, sabe, promete proteger ela pra sempre. Sabe, a gente devia gostar disso, mas não gostamos. E isso é o que é muito interessante. Porque daí você tem o Darkling, que é completamente o oposto disso. Ele é uma pessoa muito mais velha do que ele aparenta ser. Ele tem muito mais conhecimento, ele tem muito mais vivência, ele tem um poder muito específico e muito único e que só ele tem. Então ele tem não só um poder tipo mágico, mas ele tem um poder muito a mais do que todo mundo. E ele realmente ele é uma figura de autoridade nesse mundo, porque ele é o general do Segundo Exército. E eu acho incrível, porque ele é um personagem muito mais interessante do que o Mal. E eu acho que essa é a grande questão do porquê a gente gosta tanto. Esse triângulo amoroso, todo mundo torcia... Tá, não vou falar todo mundo. Mas a maioria das pessoas que eu sempre vejo falando sobre torciam pra que a Alina ficasse com o Darkling. E, assim, é uma das grandes, decepções no final dessa trilogia. É que ela não fica com ele. Tipo, ela escolhe o cara que, tipo, é super sem graça, sabe? E, principalmente, assim, tipo, na história, seria muito mais interessante ver o desenrolar da Alina com o Darkling, sabe? E aí eu acho que essa história diz muito sobre o porquê a gente gosta tanto desse tipo de dinâmica de relação. Até porque a gente tá lendo fantasia, não é porque a gente quer, sabe, ter regras do mundo real. Então é um lugar em que tudo é possível, inclusive se apaixonar pelo vilão, sabe? E é uma história muito mais interessante, sabe? Se a Alina tivesse ficado com o Darkling, se ela tivesse aceitado a proposta dele de que eles dois juntos seriam muito mais poderosos do que, tipo, qualquer outra pessoa. Eles poderiam ter feito tudo juntos, sabe? Mas não foi isso que aconteceu. E eu acho também que talvez se esse livro estivesse sendo escrito agora, mais ou menos, talvez a gente tivesse tido um final bem diferente. Porque eu acho que agora os leitores estão muito mais acostumados com essa ideia de questionar a moralidade até do seu protagonista, sabe? E depois a Leigh Bardugo foi fazer isso bastante com Six of Crows, com todos os outros livros dela, depois desse, que foi a estreia dela, né? Mas é um questionamento interessante de como a gente gosta muito mais dessas histórias entre garotas muito novas e seres sobrenaturais muito velhos. Mas é assim, não é vida real, entendeu? E essa é a grande questão. E você não vai se relacionar com um cara que é meio fada que tem 600 anos, sabe? Então tudo bem, porque isso é só um livro. Agora vem os livros sobre os quais eu de fato queria falar, que são o principal desse livro, desse vídeo, que é a trilogia de Era Uma Vez um Coração Partido e Mariposa Vermelha. Meu bebezinho. Esses são os livros que realmente me fizeram querer fazer esse vídeo, porque eu tava pensando muito sobre isso. Se você ainda não leu a trilogia Era Uma Vez um Coração Partido, tem esse, que é o primeiro, o segundo, que é A Balada dos Felizes para Nunca, e aí ano passado saiu o último, que é A Maldição, que eu falei, do Amor Verdadeiro, isso. E aí, esse é uma das trilogias mais populares no momento de romantasia, com certeza. Essa é a história da Evangeline, que é só uma garota, ou ela acha, e ela faz um acordo com um... Como que é o nome deles em português? Esqueci. Os Fates. Como que é o nome deles? Esqueci completamente. Enfim, mas é tipo um deus. É o Jax. E ele é o príncipe de copas, um príncipe de coração partidos e tal.
E eles fazem um acordo e aí vem um romance. E assim, o primeiro livro eu gostei bastante, o segundo livro eu amei, assim, eu sou apaixonada por esse livro é assim, simplesmente o maior suco de romantasia da história, tipo, ele é perfeito. E aí o terceiro livro não é. Vai ter spoilers, sim. Se você não leu ainda o terceiro livro, talvez você não devesse estar assistindo esse vídeo, tá? Qual foi o meu grande problema com o terceiro e último livro? Assim, eu tive vários problemas. Primeiro, assim, eu não vou falar muito sobre todos os outros motivos pelos quais eu não gostei do livro, que são, tipo, personagens que sumiram e várias pontas soltas e vários elementos que tinham sido introduzidos no outro livro que não foram usados e que poderiam ter sido utilizados de uma forma muito melhor. E, enfim, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar realmente da relação entre a Evangeline e o Jax. Eles são pessoas completamente diferentes e eles não são compatíveis, na minha opinião. E desde que eu li o primeiro livro, eu fiquei esperando por essa evolução que teria que acontecer ou de uma parte ou da outra para eles conseguirem de fato terminar a história num bom relacionamento, sabe? O problema é que eu li o último livro, eu cheguei no final e eu literalmente pensei, eles não vão durar 6 meses juntos. Sério. Por quê? Nenhum deles, tipo, o que ela fez foi a Evangeline continuou da forma que ela sempre foi, sabe? Extremamente desiludida e bonzinha, que acredita em todo mundo, é um herói, sabe? E ela continua sendo assim do primeiro livro ao final, ao último livro. E o problema do Jax é que a evolução que ele teve, pra mim, deixou a desejar muito. Porque realmente parece que ela simplesmente chegou no terceiro livro e falou, tá, eu tenho que terminar de alguma forma, eles têm que ficar juntos de alguma forma, só que ela não sabia como fazer essa transição, tipo, do Jax sendo uma pessoa horrível e até ele ser uma pessoa que de fato poderia se relacionar realmente com a Evangeline, sabe? Porque eu acho que ele mesmo se privou de aceitar os sentimentos que ele tinha durante toda a trilogia, porque ele sabia que ele não merecia ela, ou que ele sabia que ele ia decepcionar ela de alguma forma, que ele ia quebrar o coração dela de alguma forma. E você chega no último livro e ele continua assim. E, e aí, sabe, toda a evolução que ele tem no terceiro livro é muito assim, não verdadeira. Tipo, eu não consigo acreditar que ele mudou realmente. Até porque a gente vê muito pouco dele no último livro. Isso, assim, foi o maior crime da história da literatura. Porque ele é o personagem principal, ou ele deveria ser o personagem principal, e ele aparece muito pouco no último livro. E que deveria ser o livro em que ele vai, sabe, se redimir, que vai mostrar pra Evangeline o quanto ele realmente se importa, o quanto ele vai ter cuidado com o coração dela. E aí ele, tipo, quase não tá lá, e ela também não sabe quem ele é, e ela não lembra, e é uma bagunça, e, tipo, é muito mal resolvido, sabe? E eu vou falar uma coisa, que talvez vocês me odeiem por isso, mas eu realmente acho que o verdadeiro amor do Jax era a Donatella. Porque a Donatella e eles eram perfeitos um pro outro. Antes da trilogia de Era uma Vez um Coração Partido, tem a trilogia de Caraval. E aí, naqueles livros, o Jax é introduzido e ele tem um relacionamento com a Donatella. E eu realmente acho que eles sim teriam funcionado, eles teriam ficado juntos, porque eles são os dois, tipo, malucos, sabe? Eu acho que ela faz muito mais sentido pra ele do que a Evangeline. E porque a Donatella, sabe, eu acho que ela tem uma energia caótica muito parecida com a dele. E que é muito diferente da Evangeline, que, tipo assim, realmente a Evangeline odiava tudo sobre o Jax. E ela só tinha, na minha opinião, ela realmente tinha uma atração física por ele. E, assim, essa era a maior parte de tudo. Porque ela não admira ele como pessoa, ela não aceita o que ele faz ou como ele é, e eu não acho que existiu nenhum tipo de evolução realmente significativa para fazer os dois funcionarem
até o fim do livro. Então, eles ficaram juntos. Eu não acho que eles vão ficar, sabe? Eu li os finais alternativos. Não é final alternativo, é tipo, tem 3 epílogos do último livro que saíram em diferentes edições. E aí, por exemplo, tem um em que eles vão, tipo, transformar lá a pousada onde. Como que era o nome da pousada? É, o The Hollow. E aí, tipo, eles vão ficar lá, sabe? Cuidando de uma pousada, tipo assim, o Jax. Eu não acho. Eu realmente acho que ele e a Donatella eram sim feitos um pro outro. Eu, que nem eu falei, eu tive vários problemas com esse último livro, mas o principal eu acho que foi esse. Eu li 3 livros dessa romantasia esperando que, de alguma forma, esses personagens ficassem juntos de uma forma que importasse, sabe? Só que eles ficaram juntos de uma forma que não me parece real, entende? E eu não acho que eles vão durar juntos. E por quê? Principalmente porque a autora, né, tentou fazer com que o Jax, que é um imortal, voltasse a ser humano pela Evangeline. E, e que ele, sabe, achasse essa humanidade perdida dele pra poder, sabe, ter um coração que batesse por ela, entendeu? Só que eu não acho que funcionou do jeito que foi feito. Poderia ter sido incrível, mas do jeito que foi executado não foi. Mas isso me traz ao último livro que eu quero falar hoje, que é Mariposa Vermelha, que é uma relação que funciona muito. Essa relação funciona muito. E eu vou falar o porquê. Esse livro, olha quanta coisa eu anotei. Eu anotei esse livro inteiro, eu sou apaixonada por ele. E esse livro, basicamente, é sobre a Amaryllis, que é essa garota, e ela invoca um demônio pra fazer uma coisa que ela quer fazer. E ela invoca o Tolu, que ela quer que assassine um homem pra ela, basicamente. Então, aqui você já vê que, tipo assim, ela não é uma boazinha, sabe? E assim, o livro inteiro é sobre isso. Porque justamente a, a dedicatória é, eu vou ler pra vocês. Dedicado a todas as pessoas que têm coragem de convidar seus demônios para uma dança. E realmente, esse livro, ele é uma romantasia entre esses 2 personagens, mas é a Amaryllis que vai aceitar os próprios demônios que ela tem. E não o contrário, não é o Tolu, que é um ser, uma criatura sombria e imortal, que vai, de repente, se tornar humano por ela. É ela que, que ela não é completamente humana, ela tem é, elementos de magia, tipo, ela tem poderes e, assim, de bruxaria e tal. E isso faz muito sentido, porque essa história, ela é realmente sobre uma garota que vai aceitar todas essas partes horríveis dela, sabe? Essas partes tenebrosas que ela tem, entendeu? E não o contrário. E é por isso que eu acho que funciona tão bem essa relação entre eles. Porque, sabe, quem é realmente o tipo de garota que vai se relacionar com uma pessoa assim que não é, na verdade, uma pessoa? Entendeu? Eu sou tão obcecada por eles, eu até fiz esse desenho aqui na capa, mas assim, não olhem muito pra ele porque eu não estou tão orgulhosa assim das minhas habilidades artísticas, mas eu precisava, tipo, ai, colocar eles dois pra fora, sabe, de alguma forma. E, e até eu tô assim, tipo, eu pintei a unha de vermelho hoje por ela, pela Amaryllis, sabe? E se você gosta de romantasia, você precisa ler esse livro. Porque eu realmente acho que é um desses casais desses casais de garota e criatura, que é o melhor e que faz o maior sentido e que eu realmente acho que vai, sabe, eu consigo chegar no final do livro e pensar, nossa, eles vão ficar juntos pra sempre. Tipo, e assim, não tem nenhuma outra pessoa que seria mais perfeita um pro outro, sabe? E eu acho que isso é quando uma romantasia desse tipo é bem feita, é quando a gente tem essa sensação. Nesse livro, você vai realmente ver, sabe? Você não vai ser a magia sombria que vai ser, tipo,
como é que eu falo? Dissolvida assim em água para ser mais tragável. Não, não é isso. Na verdade, é você que vai ter que, sabe, ter coragem de olhar para as coisas que você não gostaria de ter, sabe? Mas a Amaryllis, ela, sabe, ela vai olhar para essas coisas. E ela tem uma grande evolução como personagem do início ao fim do livro. E tipo assim, olha esse livro, ele é um livro único, desse tamanho, e aqui você tem tipo três livros desse tamanho e não foi feita uma relação e uma evolução tão boa quanto aqui, sabe? E esse aqui é simplesmente perfeito. Perfeito, eu tenho tanta coisa anotada do relacionamento entre os dois. E esse aqui, além de ser um- uma criatura sobrenatural, o Tolu, ele tem uma aparência, ele tem duas aparências, a aparência mais humana e a aparência que é verdadeira dele. E assim, e é bizarro, sabe? Tipo, ele não é nada humano na forma verdadeira dele. E você tem a cena em que a Marilis vai aceitar isso. E, e assim, essa cena é muito boa. E assim, eu vou tentar não dar muitos spoilers de coisas, mas eu queria falar que assim, você vai ver todos esses elementos que eu acho que às vezes falta muito nos outros, porque a gente, ai, quer tanto esses romances com caras que não são humanos, só que daí as autoras fazem tudo para que eles sejam os mais humanos possíveis, sabe? Mas a Fernanda, quando escreveu isso aqui, ela falou: não, eu vou com tudo, sabe? Eu vou explorar todos esses elementos que parece que as outras pessoas realmente têm, tipo, medo de explorar. Então eu acho que esse é um dos motivos pelo qual esse livro, esse romance funciona tanto. É realmente por uma questão dos personagens e como eles funcionam entre si e qual a evolução que eles têm e quais partes eles vêm de um do outro, sabe? Porque aqui eles realmente vêm e aceitam e amam todas as partes um do outro, sabe? Enquanto que tem vários outros livros que eu acho que muita coisa fica escondida, sabe? E é tipo assim, eu não vou tocar nessas partes mais obscuras porque eu não posso, mas assim, aqui a Fernanda realmente toca. E é maravilhoso, e a escrita é maravilhosa, e é tudo incrível, e eu amo esse livro. E eu, na verdade, queria. Eu fiz isso tudo só pra eu poder falar sobre esse livro. Então, leia, ok? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que eu tenha falado tudo que eu queria falar. Espero que tenha ficado melhor o áudio também e que tudo tenha ficado bom. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, queridos.